Boas malta, daqui fala Emanuel Tomé, ou também conhecido como Mr. Dark Letter 66. Portanto, esta semana vou-vos entregar então a minha terceira parte do ranking dos filmes da Marvel. God damn, que ainda são bastantes. Ainda nos faltam 12 filmes para meter no ranking e honestamente já estou até com alguma pressa para terminar a lista. Pá, é do género, eu gosto de ver os filmes da Marvel, quer dizer, eu genuinamente gosto barra adoro alguns, mas a maioria passa muito ao lado, tipo, vejo uma vez porque tenho que ver, entre aspas, porque é quase tipo um trabalho de casa, não é algo que uma pessoa realmente tenha interesse e carinho a ver e depois simplesmente esquece. E eu sinto que é assim a maior parte dos filmes da Marvel, da Disney, do MCU. Mas sim, há filmes do MCU ótimos e é também principalmente por causa disso que eu estou a fazer esta lista. Agora, em relação aqui à lista então, vamos continuar. Eu já ando aqui há algum tempinho a organizar, desde se calhar a Insta Story que eu tinha publicado, já ando aqui à procura e a ver de fazer um podcast diferente, um podcast que se calhar vai ter uma a duas partes, senão se calhar vai ficar gigantesco e que se calhar vai precisar que eu perca realmente umas horas e que possivelmente saia até só depois do MCU Rank e se calhar ainda tenha 15 dias de intervalo até eu fazer esse podcast ou essas duas partes de podcast, porque como vocês sabem, e eu já fiz um ranking dos filmes de Star Wars inclusive, as sequelas realmente têm muitos problemas, têm muitos plot holes, têm muitas incoerências com o resto da franquia, ou pelo menos com os 6 filmes anteriores. Tem potencial, porque tem até algumas boas cenas, trilha sonora, visuais e componente técnica. Tem até bons atores, apesar de os diálogos e a escrita e a narrativa estar uma completa mess. E vendo o espetacular trabalho dos cómics e dos livros e das novelas gráficas e até videojogos dentro da componente do Legends, e pegando em também alguma amplitude de que vimos nesses 3 filmes das sequelas da Disney, eu realmente estou bastante curioso sobre como se fosse eu a escrever, baseando nesses trabalhos, obviamente, em fazer a minha própria trilogia de sequelas de Star Wars. Manteria os mesmos títulos, mas iria fazer a whole redone script. Mas pronto, pá, digam alguma coisa se têm interesse de ver como seria o Profeta a fazer as suas próprias sequelas de Star Wars, o que esperariam, é dizerem-me coisas. Portanto, sem mais atrasos então, vamos partir para o número 12 da lista, o 12º. Neste caso aqui, vamos ter o outro filme de Spider-Man que está até agora realizado, que é nada mais, nada menos que o Spider-Man Far From Home. O Spider-Man Far From Home é a sequela direta do Spider-Man Homecoming e é muito provavelmente, bem, é na realidade, o último filme da terceira fase da Marvel, da Infinity Saga. O filme começou logo mal para mim quando eles transformaram num show de comédia e de memes a tragédia que foram os últimos 5 anos após o snapping do Thanos. Pá, para os típicos Marvel tards devem-se ter rido bastante ou ficado "Oh my god, this is so true, all life is a meme and my existence is pain." Mas para quem tem ainda pelo menos uma ervilha a substituir um eco vazio dentro da cabeça deles, realmente foi logo uma red flag. Essa cena do meme e tudo mais. De resto, o filme centra-se com o Nick Fury, a Maria Hill e um grupo ou uma equipa da SHIELD, digamos assim, que derrotam um suposto Sandman. Sim, não é o Flint Marko, é tipo um Sandman apenas. Tem aparência em habilidades e possivelmente tem nome de código, mas não é um ladrão que está ali atrás dele, é só tipo a Celestial / Elemental Being, sim, porque para quem não sabe, os Elementals são vilões da Captain Marvel. And here we go, peeps. Há aqui uma nova tendência a partir do final da fase 3 da Marvel daqui para a frente, é que
Quando parece que os teus heróis não têm outros vilões, vão buscar a vilões dos outros. Neste caso, a Marvel o que quis fazer foi: vamos pôr 4 a 5 vilões no mesmo filme do Homem-Aranha. Mas como vai dar uma enorme asneira, porque todos eles têm base, princípios, histórias de origem, personalidade, confrontos pessoais com o Homem-Aranha, vamos reduzi-los, vamos transformá-los nos tais Elementals, que existem, by the way, que são inspirados nos 4 elementos e que são criaturas, entre aspas, são seres cósmicos que a Captain Marvel enfrenta quase sem personalidade alguma, são só realmente criaturas com cada uma com o seu próprio poder elemental. Portanto, vamos só pegar nos codenames de 4 vilões do Homem-Aranha / X-Men, porque um deles é de X-Men, e vamos colocá-los como os Elementals da Captain Marvel, porque assim, não temos que andar a preencher cota parte de X-Men Properties, e 2, não temos que andar a justificar grandes histórias de origem para com o Homem-Aranha. E podemos focar apenas no vilão principal. Eu lembro-me que quando vi o trailer, eu fiquei super entusiasmado, porque para além de finalmente o Mysterio ser o main villain e ter o Jake Gyllenhaal a ser o vilão, um outro vilão que foi aparecendo durante os trailers foi none other que o tal Hydro Man, que depois descobrimos, obviamente, que é só um elemental d'água, mas que se chama Hydro Man. Até os pobres chamam-lhe de Hydro Man e a Lego também. Para quem viu a série de anos 90 animada do Homem-Aranha, ou para quem leu os cómics dos anos 80, em que reduziram bastante as aparências tanto do Green Goblin como do Sandman, o Hobgoblin e o Hydro Man foram os seus substitutos durante 20 anos, basicamente, a enfrentar o Aranhiço. E o Hydro Man, para além de ter poderes fixes, em que, bem, transforma-se em água e controla a água e basicamente é intocável e torna o seu corpo sólido em partes de gelo, that's fucking hell. E é um dos vilões, se calhar é um daqueles vilões mais intocáveis / poderosos do Spidey, mas a twist que deram na série animada, aquele era um ex da Mary Jane e era um daqueles ex-namorados psycho e abusadores e controladores que estava a tentar entrar dentro da vida da Mary Jane outra vez, e o Homem-Aranha teve que ir atrás do vilão. Mas a coisa fixe, e isto era antes de as fêmeas têm que fazer tudo e female empowerment, a Mary Jane sozinha, a utilizar a sua capacidade e cérebro, conseguiu derrotar o Hydro Man. Tudo isto em 20 fucking minutos. Portanto, vi Mysterio, vi o tal Hydro Man, vi um Homem-Aranha muito mais próximo desta nova MJ, a estar numas férias longe da escola. Teenage drama, relationships. Pá, a história escrevia-se sozinha. E o Mysterio seria aquele elemento mais a super-herói, visto que o Hydro Man tem uma história se calhar um bocadinho mais pessoal e reduzida. Mas não! Let's make Hydro Man the fucking elemental guy, juntamente com o Molten Man e o Whirlwind, que pronto, é o Elemental of Wind, mas o Whirlwind, para quem não sabe, é um vilão de lista COD do Homem-Aranha, mas na realidade é um vilão que começou por ser de X-Men. Mas anyways, avançando. Portanto, estão estes Elementals a destruir partes do mundo e cabe à S.H.I.E.L.D. chamar o Homem-Aranha, because why not? Supostamente estes grandes heróis todos ou estão de reforma, férias, ou simplesmente estão a viajar no espaço. Oh, what the hell, claramente que não. Esta gente só não tinha direitos de distribuição para andar literalmente aqui a destruir a fama e o protagonismo do Homem-Aranha no seu próprio filme, and that's why they don't show up. Mas pronto, essencialmente esta história é uma história em que o Peter Parker vai então de férias, o amigo dele arranja lá a namorada, a Betty Brant, que se parece com a Gwen Stacy em Juniors. Temos o Flash Thompson, que é aquele indiano riquinho que sabe-se lá o que é que ele quer exatamente. No Osborns, no nothing. Temos ainda o amigo gordinho coreano que está todo contente da vida. E de resto, pronto. Temos só um Spidey e MJ a aproximarem-se, a construir uma relação, a serem quirky. Não é que a dinâmica não seja engraçada de se ver, but engraçado como viver tempo o suficiente para ver um Homem-Aranha e uma suposta Mary Jane serem e comportarem-se desta maneira.
God, eu só tenho 24 anos e eu detesto dizer que me sinto velho, ou quando os outros fazem sempre o choro que ai meu Deus, estou aos 30, parece que estou a caminhar para a cova. Mas com certas cenas realmente me fazem parecer que sou velho a este ponto. Pá, de resto aparece este tal Mysterio que diz que vem de outra dimensão e que está ali para derrotar os Elementals. Foi ele que destruiu o Sandman e ele e o Spidey juntam-se para derrubar o Hydro Man, que tem muito mais destaque, e combatem com o herói. Possivelmente o Spidey não confrontou o Sandman e só viu nas gravações, porque já tivemos direito a 3 lutas no Homem-Aranha 3, so why repeat it itself again? E pronto, basicamente então temos o Spider confrontar o Hydro Man, o Mysterio, torna-se meio que aquele shoulder de apoio e conversador e amigo próximo e é tipo aquele colega de trabalho que faz quase de mentor ao raio, porque como nós sabemos isto é um mundo pós-Iron Man, so o Iron Man está morto e o Robin está completamente destruído. Eu digo Robin ao Iron Boy porque o Homem-Aranha, mesmo após 5 filmes, ainda não saiu da sombra do Iron Man. E este filme seria ótimo para ele finalmente sair da sombra do Iron Man e tornar-se o Homem-Aranha, tornar-se o homem que ele é pretendido ser, mas não esquecendo a origem que também foi o Iron Man que lhe deu em parte neste universo. Mas why bother? Neste filme temos direito a que o Homem-Aranha aprenda a ser o Homem-Aranha outra vez, porque é algo que ele já tinha aprendido no Homecoming, sobre até aquela coisa dos fatos e tudo. Apenas para... Oh não, eu não preciso de ser eu próprio, porque um dos melhores amigos do Iron Man está aqui e ele vai meter música pseudo-rock igual aos AC/DC e vai-me ver eu a criar um magnífico fato e a ser um gênio brilhante e a pôr óculos. E wow! Why be Spider-Man when I can be Iron Man 2.0? Amigos, os filmes de Homem-Aranha têm muitas cenas e prestações sólidas e são entertaining e dentro do universo até podem ser algo fitting, mas ver o Homem-Aranha que já está há 2 filmes a aprender a ser alguém como é ele próprio, a se tentar ser o Homem-Aranha apenas para no final ficar todo contente e continuar a querer ser o Peter riquinho Parker e a continuar a estar na sombra / Legacy Boy do Spider-Man, do Iron Man. What else can I say? Why do we even bother? E outra coisa que me chateou é que o Mysterio, que não é dos vilões mais pessoais do Homem-Aranha, é mais daqueles long age villains, é outra vez um vilão do Iron Man. Este Homem-Aranha é um Homem-Aranha sem identidade, lol. Este Homem-Aranha é o mesmo Homem-Aranha que está sempre constantemente na mesma luta, que é I have to be better and I have to be myself, apenas para no final desaprender tudo e tornar-se o Iron Man pela segunda vez, so I can't wait for the third row. E portanto realmente logo aí já me desmotiva bastante. Depois é tudo esta cena de dramas de riquinhos e de Twitter e de espionagem e de quirkiness que me chateia um bocado. Depois é esta cena dos vilões serem emprestados da Captain Marvel, mas na realidade seriam vilões dele, só que eles não querem estar a perder tempo. Even Molten Man é o irmão da Liz Allen nos cómics e teve ali uma cena empenhada e uma ligação com Green Goblin e tudo, e isto foi completamente pelo cano abaixo, apenas por um blob de fogo para ser enfrentado no meio da cidade. Fucking Mysterio tem o mesmo síndrome que o Vulture, que é o Vulture lá tem uma ligação pessoal no fim e rivalidade com o Spider-Man lá por causa da história da filha dele. However, o Vulture começou a ser vilão e o Spider-Man foi quase só uma pedra no sapato por causa do Iron Man. O Mysterio e a equipa de estrategas e técnicos de ilusionismo e de tecnologia que estão a trabalhar para ele são also ex-trabalhadores do Iron Man que querem vingança nele e conseguir ter os óculos que o Spider-Man usa. And it's like... Amigo, tu não tens ligação com esta gente. Não há rivalidade, não há parecenças, não há luta moral, física ou psicológica nenhuma. Claro que eu gostei de ver a cena de ilusionismo que o Mysterio utilizou dentro do Homem-Aranha. That was pure comic book magic. Mas sem ser isso, este filme sofre, novamente, como qualquer outro filme do Homem-Aranha ou que tenha o Homem-Aranha na Disney. Too much Iron Man.
Literalmente, este herói, até agora os vilões que enfrentou, ou são Zé Ninguéns que são derrotados em alguma action sequence, nomeadamente os Elementals, Tinker ou Shocker, e os únicos vilões que têm ainda meio cérebro, que neste caso é o Vulture e o Mysterio, são apenas gajos que estão interessados em matar o Iron Man, e o Homem-Aranha só esteve ali por acaso. Portanto, eu mal posso esperar que no terceiro filme o vilão ou a vilã do Tony Stark, sim, porque vai ser do Tony Stark, seja ou o estagiário ou a mulher que servia-lhe os cafés. Iron Man might be gone em termos de contrato e de aparição física, mas goddamn, a sua influência dele está em todo o lado. Eu queria ver o Homem-Aranha nestes filmes. I guess I cannot. E, a sério, a direção final que lhe deram, em que a identidade dele é revelada por um clipe do Mysterio, apresentados pelo amazing J.K. Simmons, outra vez a fazer reprise ao role de Jameson, foi espetacular e dá uma direção bastante intrigante. Mas, considerando a situação do Homem-Aranha e no setting onde ele está metido, se isto fosse, por exemplo, os filmes do Sam Raimi ou até mesmo do Mark Webb, isto seria desastrador. Tal e qual como nos cómics, as casas de quem ele gosta iriam ser atacadas, o trabalho dele arruinado, a imagem pública dele demoraria até ao ponto de ele fazer literalmente um contrato com o diabo. Enquanto que aqui, muito provavelmente, com manipulação de imagem da SHIELD / Stark Enterprises, lá vão inventar uma maneira de dizer que o outro estava maluquinho ao editar a imagem para revelar que era falso e que era só alguém a querer pregar partidas ou whatever. Ou então o Homem-Aranha está tão rico da vida dele que vai simplesmente querer adotar esta identidade famosa like Iron Man e fazer step up à responsabilidade, exatamente dando-lhe um boost para querer ser um herói. Seja qual dos caminhos forem, meus caros, eu garanto-vos que é que esta coisinha que estão a querer fazer de imensamente perigosa e emotiva vai realmente acabar em por volta de 15 a 20 minutos. Eu não estou a ver um Homem-Aranha sem peso nenhum emocional ter 2 horas de conteúdo apenas à volta disto com um vilão qualquer à pancada. Vai ser algo que, se for preciso, resolve-se em 5 minutos com um meme, tal e qual como foi feito o entire Thanos Snap. Portanto, para quem está entusiasmado com a sequela do Homem-Aranha, I'm not really, e isto é as razões do porquê. São enjoyable, mas não são Homem-Aranhas. Mas pronto. Vamos então... Falei imenso nesta porcaria, vamos tentar acelerar aqui um bocadinho. Mas é que realmente filmes do Homem-Aranha, gente... Como ele é um dos meus heróis favoritos e é, pelo menos, o meu herói favorito da Marvel, não é de admirar. Número 11, Thor Ragnarok. Eu gostei do Thor Ragnarok. Lembro-me que vi este filme com o meu irmão e com o Ruben. Portanto, vi este filme por volta de umas 2 vezes em um espaço de uma semana. Eu acho que foi o único filme do MCU que eu fiz isto. Uma, porque eu paguei o bilhete para ir com o Ruben, jantámos fora e fomos ver o filme. E na semana a seguir o meu irmão disse que quer imenso ver o filme, mas não quer ir sozinho. E o meu pai disse, mãe, e tal, eu pago-te o bilhete para ires com o teu irmão. E então foi de género, ok, já que me pagam e já que tem que ser, vamos lá. Pá, devo-vos dizer que rever um filme do MCU em menos de uma semana, pelo menos para mim, é aterrador. Este é aquele tipo de filmes que eu não me importo de ver passado uns anos, ou passado 2 anos, mas não é aquele tipo de filmes que eu adoro ver, especialmente passado uma semana. Thor Ragnarok é o melhor da trilogia do Thor, sem tirar nem pôr, as prestações foram ótimas, Jeff Goldblum foi fabulous, a química e prestações fantásticas do Thor e do Loki foram incríveis, o humor e alguma seriedade foram até mais ou menos controlados em algumas cenas, a Valkyrie was ok, e o Hulk teve ali algumas cenas bastante fixe, e a luta entre eles os dois na Gladiator Match foi fixe. Ela foi uma vilã até poderosa e épica à sua maneira. A cena do Ragnarok em Valhalla e tudo mais, e lobos como o Fenrir foram uma adição espetacular, ou mesmo do Surtur, porque, again, falta bastantes elementos míticos e ainda muitos outros na mitologia nórdica onde o Thor está envolvido. However, foi um filme do Taika Waititi. Se isto não vos quer dizer nada, não sei o que é que quer dizer. Literalmente pegaram na história do Planet Hulk e do Thor Ragnarok, das histórias mais sérias, violentas e life-changing de ambos estes heróis, chapardaram em 2 horas e ainda para mais, fizeram um espetáculo de comédia à volta de 2 tragédias.
Se vocês ainda continuarem a defender a Fórmula Marvel em que é tudo muito engraçado, you're clearly a fanboy at this point, porque isto eram para ser deviam ser pelo menos 2 filmes e deviam ter uma carga muito mais emocional. Heck, eu notei pelo primeiro trailer que o filme, apesar de ter algumas piadas, ia ser mais sério e até algo mais sombrio do que o produto final depois foi mostrado. It was entertaining, it was fun. Em termos narrativos e de prestação, foi o melhor dos 3, no doubt. But then again, com um Thor e um Thor 2, como foram, também não há muita coisa a fazer que seja melhor. E a escolha musical também foi bastante boa, os visuais estão fixe, temos na direita um dragãozinho e tudo. Mas é do género, amigos, too much comedy. Why? Literalmente é a única coisa que eu meto, é demasiada comédia. Mas está em 11º lugar, portanto... Numa lista de 23, nada mal, I guess. E número 10 está o filme que me fez gostar de um personagem. Captain America: The First Soldier. Chegámos agora finalmente ao top 10, portanto já sabemos que a partir de agora os filmes têm que ter alguma qualidade ao gosto pessoal, senão não estariam aqui. Captain America, eu já tinha lido alguns cómics, não é que eu detestasse o gajo, mas passava-me sinceramente um bocado ao lado. E a ver os cartoons também, dos anos 90, ele também mal aparecia, e quando aparecia era só um gajo de fato azul que, aí tal, America, ele lutava contra nazis. Ele era ok, mas eu não tinha nada para me associar a ele, tinha lido muito pouco dele na altura, so he was frankly a famous nobody para mim. Mas este filme mudou imenso. O Chris Evans é um excelente ator, por causa exatamente da carreira quando ele começou como Captain America, apesar de já o ter visto em outros filmes, seja Fantastic Four, como aquelas comédias românticas e tal. Mas foi a partir deste filme que me interessei pela carreira do ator, para ver que mais filmes é que ele tinha visto, e também ler e ver mais coisas do herói no qual ele realiza o papel. Este filme passa-se umas quantas décadas antes dos inventos dos filmes da Marvel. Ele é o primeiro Vingador, ou deveria de ser, mas a Captain Marvel, then again, fucks that. Obrigado, Carol Danvers. E pronto, basicamente vemos as lutas contra o nazismo, Red Skull, que é o main villain do Capitão América, a aparecer como vilão principal, com uma excelente prestação, a fantástica e aliado Belfast Peggy Carter, que é exatamente outro exemplo de uma heroína sem superpoderes que é carismática e marcante à sua maneira. É um filme de uma boa aventura, é algo histórico, e pronto, acho que explica muito bem de onde veio o Steve Rogers, como ele ganhou os poderes dele, a personalidade que ele tinha e que passou a ter. E apesar de ter conquistado todos estes poderes e fama, he's still that humble boy on Brooklyn streets. E para mim, isso é que acho que é o mais importante. Não sei se é pelo tom do filme, se é pelo script ou pelo ator carismático, mas fizeram-me gostar do Captain America. Portanto, acho que é bom o suficiente. Número 9. Avengers: Age of Ultron. Ouch! Se calhar muita gente estava à espera de que este filme tivesse, bastante abaixo. Porque este filme aqui sofre o que os filmes do DCU sofreram. E a mim admira-me como é que há tanta gente a fazer desculpas para este filme, quando os filmes da DCU fizeram exatamente o mesmo e toda a gente lhe caiu em cima. Uma das maiores queixas que eu tenho no BVS, por exemplo, foi a introdução merdosa que fizeram aos membros da Justice League e tentarem compactar tanta história única que merecia quase um ou dois filmes, tudo espetado em 3 horas. No Avengers Age of Ultron, eles basicamente metem umas 5 ou 6 plots à vontade em 2 horas. E não estamos a falar que são plots pequenas ou pouco importantes. Estamos a falar que são plots gigantescas, são plots importantes. Algumas delas mudaram o mundo dos cómics na altura na Marvel. E estamos a falar que ainda metemos aqui 2 vilões e mais 2 heróis, fora o core group dos 6 heróis principais dos Avengers. Isto é muita gente. Em princípio é um fanservice festival. Tem ação, tem aventura, a câmara e o tom de cor é um bocado aborrecido, mas já toda a gente se habituou por esta altura. A trilha sonora é boazita, mas também não é nada de espetacular. As prestações dos atores são sólidas, os Avengers nós os conhecemos e são likeable, portanto é só continuar a partir daqui.
Mas o que lixou realmente este filme foi tentar fazer setup a imensa coisa. Tentamos fazer setup ao Iron Man, que está a ter enormes pesadelos e que está de volta e que obviamente sonha que whatever he's coming, claro que é o Thanos, faz montes de porcaria. O Captain America fala no DNK e tal, não sei se me vou reformar daqui a uns tempos e que ele está sempre pronto para ajudar tudo. A Black Widow e o Hulk estão num romance super esquisito, quase Tarzan level, que eu sinceramente nunca gostei. Temos uma personalidade mais fixe com o Hawkeye, até vemos a revelação da família dele e tal. Dá-lhe um bocadinho de profundidade, o que realmente um personagem merece, porque até lá era só tipo o arqueiro. Portanto, realmente ele estava a precisar. Other than that, temos a adição de vilões como o Ulysses Claw, que é um dos vilões depois principais do Black Panther. Portanto, ele, o Wakanda, Vibranium, é tudo introduzido e tudo embutido aqui. Inclusive, nunca se sabe, portanto, tudo isto já foi referenciado. Partes onde o Namor também foram referenciadas neste filme. O Thor tem uma plotline que foi literalmente começada a partir daqui para o Thor Ragnarok. Temos toda esta história das começarem a ver as Infinity Stones sem eles saberem. Sabem é que há objetos que podem fazer alguma coisa, se eu me lembro. Ou não sei se estou a fazer confusão, mas whatever. O Ultron é o vilão principal deste filme. E ainda para mais temos que contar com um acréscimo de 3 heróis. O Quicksilver, a Scarlet Witch e o Vision. It's too much shit. Agora é assim, o filme é entertaining as hell. Apesar de plot holes e apesar de fazerem cram a montes de coisas, as prestações são sólidas, a ação é fixe. É assim, mal ou bem, o Age of Ultron é um dos filmes mais icónicos que a Marvel fez até agora. Pode não ser dos melhores, mas é sem dúvida dos mais icónicos. Começou imensas coisas que viriam para a frente. A história é entertaining, I guess. Não é nada novo, os heróis novamente se param e têm uma discussão, tal e qual como no primeiro Avengers, portanto eles fazem retro para montes de coisas. Joss Whedon, please, mais imaginação. Mas... para todos os filmes esquecíveis, ou bad, ou que não são nada de mais para mim dentro da Marvel, I guess o Age of Ultron está em nono lugar. E eu até nem me arrependo muito disso, porque qualquer filme de Avengers para já tem sido entertaining ou bom, o que já é muita coisa. Número 8. Guardians of the Galaxy 2. Não me vou alongar neste filme. É um bom filme. Tem bastante carga emocional, muito menos ação, o que se calhar para quem gostava daquela ação cósmica e humor constante do primeiro filme, em que estava toda a gente a ter orgasmos com o primeiro Guardians of the Galaxy, se calhar não vai ter neste segundo. Tem alguma boa ação, tem visuais fixes e a emocionalidade, especialmente para o Coelho e para o pai dele, que é o vilão do filme, by the way, é algo fixe. Lá está. Para quem gosta até agora da química e formação dos Guardians of the Galaxy, vai obviamente gostar desta sequela. Para quem gostou do primeiro ou para quem não está muito into Guardians of the Galaxy, possivelmente vai adormecer a meio deste filme. E pronto, gostei das prestações dos atores. O Drax continua a ser o Drax, o que para mim já é a maior dor de cabeça de sempre, porque literalmente transformaram Kratos num retardado mental. O Coelho está demasiado cómico do que devia, porque eu conheci um Star-Lord mais sério e polícia nos cómics e nos cartoons antes de ver este tipo de Bounty Hunter style, funny man, Borderlands guy, Star-Lord, que a Marvel decidiu construir. A Gamora acho que está mais fiel em termos de comic book-like, e também o Rocket Raccoon. E o Groot é o Groot. Pronto, é baby aqui, é giro, está fofo. É selling points, I guess. É uma história mais pessoal e é uma história a ver com personagens e caracterização. Vamos também acrescentar mais uma ou duas personagens neste filme. Acho que para quem procura histórias mais emocionais e de character build, este filme sem dúvida é muito bom e é por causa disso que está à frente de muitos outros. Agora, numa questão de filme por si ou do seu lugar no MCU, then there is really nothing. É do género. Eles fazem uma óbvia ponte para mais tarde, depois para o que vai acontecer e tal, para outros filmes de Avengers e isso, mas pronto, é o que é. Número 7.
Portanto, vamos então acabar o vídeo antes que ele fique demasiado grande. Número 7 é o primeiro Iron Man. O primeiro Iron Man que saiu em 2008. É um dos melhores filmes de origem / a solo de todos. Seja Marvel ou DC. É um filme que tem humor e que já tem uma tendência de fórmula Marvel, sem dúvida. However, nós sentimos que é um filme muito mais sério, algo realista e comic book-like. E foi o filme também que mostrou o Iron Man no seu mais puro sentido. He's a good guy, ele até pode ter um bom coração, mas acima de tudo o gajo também consegue ser um parvalhão, um gajo rico, extremamente arrogante, mas ter uma inteligência do caraças. Ou seja, não é um herói perfeito. E sem dúvida eles foram metê-lo mais soft e mais likable throughout the movies. Do que, pronto, tentaram fugir literalmente de quem o Iron Man é. Pá, em termos é character development dos bons, mas still fugiram um bocado à core basis do Iron Man que vemos neste filme, precisamente. Pá, este filme tem um simbolismo enorme, porque foi um filme experimental que a Marvel Studios, na altura, quando foi já feita pela Disney, decidiu basicamente fazer. E, portanto, eles ainda estavam a procurar que tipo de tema ou de filmes eles queriam fazer e foram pegar num herói de lista B na altura, e agora toda a criançada conhece e gosta de Iron Man. Eu sou do tempo em que Iron Man era para herói de lista C ou B, so... ele é que fazia os cameos nas séries dos outros, ele não era ninguém, digamos assim. E é giro porque ver a evolução do herói, por causa da prestação do Robert Downey Jr., que eu continuo a dizer é se calhar o melhor ator escolhido, é a cara do MCU. Sem dúvida que dá confiança no produto e no desenvolvimento. O pessoal gostou tanto deste filme, eles estavam tão seguros, o MCU, com este filme, que fizeram um universo todo ele de comics, séries de TV e até mesmo 23 filmes até agora, baseados e a seguir a primeira storyline contada no primeiro Iron Man. Para mim este filme tem muito simbolismo, muito potencial e acima de tudo tem muita qualidade. Não é perfeito e é mais um daqueles filmes que se calhar se vê ao domingo à tarde e esqueces um bocado, passado uns tempos. Mas foi uma boa abertura para mim para o personagem, foi um bom filme na altura e tem a carga emocional e financeira que teve para construir todo este universo que me obriga a fazer este ranking. Portanto, sem dúvida que merece estar aqui na lista. Faltam só 6 lugares. Estes 6 lugares serão postos na quarta e última parte do meu ranking de Avengers. The Avengers, My MCU, pronto. Como veem, os títulos que faltam são o Avengers Infinity War, o primeiro Avengers, Avengers Endgame, Guardians of the Galaxy, Captain America Civil War e Captain America Winter Soldier. Se quiserem adivinhar em qual dos lugares ou em que ordem é que eles se dão, façam um favor, mas pelo menos agora já sabem que estes 6 que vêm na quarta parte são filmes que eu realmente gosto ou que adoro, in some extent. Agora, com que ordem é que eles vão sair, vocês terão que ver. Tudo a correr bem para com vocês, maltinha, e até uma próxima.